Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve já e dá o seu joinha para ajudar a divulgar cada vez mais o canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre uma situação um pouco crítica, né, bem atual, e que é grave, e eu acho que nós temos que falar sobre isso. Espera a vinheta. Bom, então, do que nós vamos falar hoje? Eu acho que vocês devem ter visto, espero, né, que as mídias tenham divulgado aí no Brasil o acidente dos migrantes no barco que estava no Canal da Mancha. E esse acidente acabou causando a morte de 27 ou 28 pessoas, se não me engano. E acabei de ver uma outra notícia falando já de um outro barco, dessa vez não no Canal da Mancha, no Mediterrâneo, indo para a Itália, em direção à Itália, que não teve mortos, mas que foram 300 pessoas resgatadas desse barquinho, né? Que não era um barco feito para 300 pessoas e que também não tinha nenhuma condição de segurança para essas pessoas. E aí eu achei que seria importante falar sobre isso aqui no canal, porque é uma situação que eu acho que todo mundo evita falar, mas são tragédias que acontecem repetidamente, não é uma coisa nova. Não é uma coisa, aconteceu agora e ninguém estava preparado para isso, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Não, 2 anos atrás já teve, né, um acidente parecido. Vocês devem lembrar de um outro acidente também, onde teve um garotinho de 3 anos que morreu, que foi muito divulgado na mídia. Então, assim, não é uma coisa nova, né? E o que acontece? Então, por que que tem tanta gente que vem pra cá, pra Europa, né? E aí eu achei que seria legal falar disso aqui, porque afinal é um canal feito por uma estrangeira, né, que está aqui na França, né, então eu sou uma estrangeira. Eu já falei nos vídeos anteriores, se você não viu, eu fiz toda uma série sobre manifestações, porque teve uma época aqui na França que estava tendo muita manifestação, e elas teriam continuado se não fosse pela crise do coronavírus, né, foi só por conta da questão da pandemia, que, né, como tudo foi fechado e que não podia mais fazer manifestação nas ruas por conta, né, de muita gente junto, que essas manifestações diminuíram, pararam, mas que já estão voltando, e a gente vai falar sobre isso. Mas então, se vocês não viram, dá uma olhada aqui, eu vou deixar a playlist marcada. Então eu achei que esse tema tinha tudo a ver, né, com o canal, comigo, né, com essa questão de estrangeiros na França, como nós somos vistos, né, aqui na França. E não é segredo pra ninguém, eu acho que eu já devo ter falado nesses vídeos anteriores, mas assim, eu já passei por muitas situações de... Eu não vou falar xenofobia, porque fica um pouco forte, né? Mas é verdade que as pessoas às vezes fazem comentários, por exemplo, a respeito do meu nome, né? Como o meu sobrenome, né? Eu tenho 2 sobrenomes, o que é normal pra gente no Brasil, né? Já vamos falar de uma primeira coisa aí diferente, né? Entre Brasil e França, né? Primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo, né? Porque eu já falei de tantas outras, mas nesse vídeo, então, eu vou falar de algumas diferenças aí com relação à cultura, que acabam criando esse choque de culturas, né? E aí, uma das coisas é o nome. O meu nome nem é tão difícil, vamos dizer, não é um nome que é, né, polonês, russo ou alguma coisa assim, mas causa muita estranheza o fato de ter 2 sobrenomes. Aqui, geralmente, as pessoas têm só o sobrenome do pai. É cultural, eles têm um sobrenome. E as pessoas são chamadas pelo sobrenome. Então, para eles é muito estranho eu ter 2 sobrenomes. E cada vez, por exemplo, no Brasil, todo mundo me chama pelo sobrenome Falcão. É verdade que como ele tem um significado, né, Falcão, e é um pouco mais forte, as pessoas reduzem, né, Fernanda Falcão, não falam todo o meu nome. E aqui eles têm muita dificuldade com isso, não dá. Primeiro porque já não tem o significado, né, eles falam Falcao, eles não conseguem fazer o ão, né, o som. Já, né, arrancaram o acento porque, né, nem existe esse acento na língua francesa.
E quando eu vou, assim, coisa simples, retirar uma comanda, por exemplo, né? Chegou algo pra mim, então eu tenho que falar meu nome pra retirar a comanda. Nossa, é uma coisa... Ai, não entendi, como assim? Não entendi seu nome. Tem que... Não, me mostra. Aí eu mostro minha identidade, nossa, não dá pra enxergar, que negócio é esse? Ai, que nome estranho. Ai, mas o que é tudo isso de nome? Então assim, nossa, sabe, gente? Vamos com respeito, né, com tranquilidade. Você pode até falar, nossa, desculpa, não entendi seu nome, repete pra mim. Se você puder escrever, né, sei lá, né, no Brasil tem nomes estranhos assim, difíceis, né, pra nossa língua. E a gente, né, fala, ai, não sei escrever. Você pode, né, dizer como que eu escrevo ou me mostrar, mas pelo menos no Brasil eu nunca tive uma situação dessa onde as pessoas criticaram, né, o nome. Até porque, e aí é outra coisa e outra diferença cultural, no Brasil a gente baba ovo nos outros, né? Vamos falar a verdade. Que brasileiro adora babar ovo em estrangeiro, não é? Ai, que chique, nossa, que nome chique. Tudo é chique, tudo é lindo, né? E aí quando é um brasileiro, é bem o contrário, né? Os brasileiros não tiram sarro de estrangeiro, tiram sarro do próprio brasileiro, né? Porque vai tirar sarro de quem é de Souza, da Silva, não é verdade? E isso é uma coisa que eu imploro pra vocês, é uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos do canal e vou falar de novo nesse vídeo. Nós temos que nos valorizar. Os brasileiros têm que começar a se tocar que o Brasil é um lugar bom, que, tudo bem, tem seus problemas, tem uma crise política? Tem uma crise econômica? Tem, mas é fato que o brasileiro acha sempre que a grama do vizinho é mais verde. O brasileiro sempre vai achar que no Brasil tudo é ruim e que no exterior tudo é perfeito, maravilhoso, chique, né? É tudo, né? Não é assim? Vem de outro lugar, ai que chique. Gente, não, a gente tem que parar com isso, tem que começar a dar valor para as coisas boas do Brasil. Tem coisa ruim? Tem. E a França tem um monte de coisa ruim, e a Inglaterra tem um monte de coisa ruim, e os Estados Unidos tem um monte de coisa ruim. Então, não, a gente tem que ver a realidade, tem que começar a dar o peso certo para cada coisa. Então, o Brasil é perfeito? Não. O Brasil tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, como todos os países do mundo. E se você acha, a Fernanda tá viajando, não, é muito pertinente para o nosso vídeo, porque da mesma forma que a gente tem o nosso complexo aí de inferioridade, né, o complexo de vira-latas, achando que tudo é ruim no Brasil, mas na Europa, né, é o sonho, dessa mesma forma existem outros países, outras nacionalidades que também têm problemas, como no Brasil, outros problemas, mas também problemas, eles vão pensar o quê? Mas na Europa tudo é maravilhoso. O sonho, né? O sonho de ter uma vida melhor. E é por isso que essas pessoas se colocam em risco no meio do mar, num barquinho, para tentar uma vida melhor. Só que aí eu tenho que expor vocês para uma realidade um pouco mais difícil, né? A gente não tá falando do Brasil, que, como eu já falei, tem seus problemas, tem suas dificuldades, né? A gente não tá falando aí de um país que, tudo bem, tem a desigualdade econômica, tem da coisa. Aqui a gente tá falando de pessoas que vêm de países em guerra, né? Eu acho que não dá pra comparar, né? Falar Brasil e Síria, né? Olha a situação política em que a Síria está atualmente, por conta aí de, né, a consequência de vários atos nos últimos anos, né, na última década. E aí você vai querer comparar com o Brasil? Não, eu acho que vocês podem ver qualquer vídeo que tenha no YouTube mesmo, em outros lugares na internet, as pessoas vivem um pânico, um estresse, um trauma, é constante, todo o tempo. Cai bomba do seu lado. Seu coleguinha de 10 anos é metralhado do seu lado. Não é a mesma coisa. Vocês vão falar pra mim, mas com o tráfico no Rio de Janeiro também tem gente que morre por bala perdida. É verdade. Não tô ignorando esse fato, mas estamos falando de um país que passa por uma guerra e que não
tem um local de paz ou um momento de paz. É o tempo todo essa crise, né? E eu falo aqui da Síria porque temos muitos migrantes da Síria, né, tentando uma vida melhor aqui na Europa, muitos, né? Então as origens mais comuns são Síria, Líbano, agora Afeganistão, né? Acho que vocês também estão acompanhando aí tudo o que tem acontecido ultimamente no Afeganistão, então muitos afegãos têm vindo para cá, muitos mesmo, né? E muitos países da África. E quando eu digo da África, é mais norte da África, né? Então países como a Argélia, como a Líbia, como Marrocos, né? Então temos várias pessoas vindas desses países, mas também da África conhecida como subsaariana, como Gana, Congo, eu já vi gente aqui do Camarões, que mais? Costa do Marfim. Então assim, também tem pessoas desses países que eu encontro aqui na França, né? E encontro, eu digo, ou no dia a dia, né? Por exemplo, pessoas que estão trabalhando nos lugares onde eu vou, como também pacientes no hospital. E um outro local que a gente tem tido muita gente também é o leste europeu. E aí, leste europeu, falando daquela parte que sofreu também no final dos anos 90, começo dos anos 2000, muitas mudanças políticas, no sentido de, né, a Iugoslávia se desfez, então assim, novos estados foram criados, e a gente tem que pensar que sempre que tem uma diferença, né, uma mudança com relação a estado, há uma alteração nessa questão cultural. Sempre tem esse embate cultural. Quando você diz, eu vou quebrar esse país aqui em dois, não é simples, né? Não é simplesmente falar, a gente só põe uma divisão no mapa, né? Então um pouco meio assim subjetiva e tá tudo bem. Não, imagina se é você. Então, até ontem você era brasileiro. Aí agora você passou a ser boliviano. Vamos dizer que eles decidem mudar ali a nossa fronteira com a Bolívia. Tá, mas e agora? Eu me identifico com que país? Com qual nacionalidade? Com qual cultura? Com qual língua? Com qual história? E isso, gente, eu sei que pra quem tá no Brasil, né, que nunca viveu em outro país, mesmo que não seja Europa, em outro país mesmo da América Latina, né? Pra quem nunca saiu do Brasil pra viver, não tô falando de turismo, né? Tô falando de realmente passar um tempo em outro país. Essas pessoas que ainda não tiveram essa experiência não tem como se dar conta, né, do que eu vou falar agora. Mas existe uma diferença e é algo que eu não sei como explicar pra vocês. É uma sensação, é subjetivo, mas é a identidade. E a identidade de um povo, é verdade que no Brasil a gente não tem tão forte, porque, primeiro, nosso país é novo, né? Pensando que o descobrimento do Brasil, né, vamos falar assim, foi em 1500, então é um país relativamente novo. E não foi um país que foi feito, né, construído por guerras e conquistas, né? Não foi uma coisa, o povo defendendo o seu território. Não, foi questão político-econômica, certos interesses dos nossos colonizadores que acabaram, né, delimitando as fronteiras e, né, os embates que nós tivemos sempre foi por conta de quem tinha mais poder contra quem tinha menos poder. Então, não realmente um embate, por exemplo, França e Alemanha, né, que construiu a fronteira França e Alemanha por séculos e séculos de guerras, conquistas, né, e todo um embate cultural. Então, é isso que eu tento explicar pra vocês. Quando a gente sai do nosso país, acreditem em mim, mesmo você aí, tô falando com você aí, que detesta o Brasil, que só fala mal do Brasil, vamos dizer que amanhã você tem a oportunidade de ir para um outro país. Um país que você sonha aí na sua cabeça, não importa qual. Eu tenho certeza que você ia sentir falta do Brasil. Não tô falando que você ia se arrepender, não é isso. Mas eu tenho certeza que em algum momento você ia se sentir sozinho, isolado, um pouco negligenciado, colocado de lado pelos seus novos colegas desse país novo onde você vai se integrar. É muito difícil essa integração.
E isso eu tô falando do meu local, que eu reconheço, de mulher jovem, branca, privilegiada, né? Que tem uma facilidade em aprender línguas. Então eu falo bem francês, eu me integrei bem. E mesmo assim, mesmo eu sendo, então, uma mulher jovem, branca, privilegiada, que fala bem a língua desse país onde eu me coloquei, mesmo, né, esta pessoa, este perfil, acaba sofrendo situações de preconceito. Então, imaginem aqueles que não têm esse mesmo perfil e que têm um perfil um pouco mais negligenciado, que sofre ainda mais preconceito, né? Então, vocês podem imaginar que tem muita dificuldade, tem sofrimento, né? Tem pobreza, né? Então, não é a perfeição, não é o sonho, né? Porque essas pessoas vêm para a Europa com essa ideia, eu vou para um lugar melhor, mas elas não pensam nisso. Será que eu vou conseguir me integrar? Será que as pessoas lá vão me aceitar como eu sou? Né? A gente não pensa isso, a gente pensa que a gente quer sair do nosso lugar horrível para ir para um lugar melhor. Então, o momento em que você pisa, né, passou aquela linha, você fala, cheguei, tô aqui. E aí você vai ver aquele monte de gente olhando feio pra você. Então, a gente tem que começar a se dar conta dessa realidade, né? Não fiquem achando que é tudo às mil maravilhas, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Não, né? A gente tem que ver a realidade como ela é, né? Tem que estar pronto para essa possibilidade. Não tô falando que todo mundo vai passar por situações horríveis, difíceis, não é isso. Mas a gente tem que saber que sim, existe essa possibilidade, sim, isso pode acontecer comigo, e não é tudo mil maravilhas como eu tenho, né, na minha imaginação, né? Então, dando todo esse embasamento, né, a gente entende por que tem gente que aceita, né, como são aqueles que passam do México para os Estados Unidos, né, que passam por situações horríveis, humilhantes, de risco, né, de super risco, não só para a vida, mas risco para o seu corpo, né, acho que vocês entenderam, né, de abuso, de tudo, para poder passar essa linha, né, essa fronteira com esse sonho de uma vida melhor. Então eles pagam pessoas que vão abusar deles, abusar fisicamente, psicologicamente, né, vão abusar do sonho deles, vão pegar esse dinheiro tão sofrido que às vezes a pessoa juntou por anos, né? E às vezes nem vão conseguir passar essa fronteira. Porque ou podem ser vítimas de realmente um assassinato voluntário, né, por parte dessas pessoas que fazem essa travessia, ou por acidentes, né, como esses que estavam nesses barcos. Então, uma fronteira por terra já é difícil de atravessar, vocês imaginam pelo mar, que é totalmente instável, que a gente não tem como saber e que não tem como você se salvar, né? Não tem pra onde correr. Quando seu barco vira ali no meio do oceano, não tem pra onde você correr. A solução, a meu ver, passa somente por uma única coisa, que é a união. Enquanto os países mais ricos e mais desenvolvidos não entenderem que é só quando eles ajudarem esses países que não estão bem a se restabelecer, não invadir e falar eu vou trazer a democracia ou trazer não sei o que pra vocês. Não. Falar, do que vocês precisam? Estou aqui para ajudar. Fale para mim, como eu posso ajudar? É com remédio? É com médico? É com educação? É com professores? Como podemos ajudar, né? Enquanto os países mais ricos não forem realmente na base do problema desses países para que esses países consigam se restabelecer e serem melhores para os seus próprios cidadãos, essa situação nunca vai acabar. Porque enquanto esses países ainda são lugares ruins para se viver, as pessoas vão continuar querendo sair de lá. Então a gente tem que ajudar esses países a se restabelecer para que as pessoas queiram continuar lá. Porque assim, elas não vão precisar fazer essa mutilação nacional, social dentro delas.
Porque às vezes não é nenhuma questão, elas precisam ir para um lugar onde elas possam comer, onde elas possam sobreviver. E aí elas deixam um pedaço delas no país de origem por esse sonho. E se a gente pudesse ajudar essas pessoas a continuar lá, mas com boas condições de vida, aí nós teríamos uma outra realidade no mundo. É o que eu penso. E então foi por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, para falar sobre essa questão de como é a nossa identidade, né? Bom, uma pequena introdução, né? Óbvio que meu vídeo é quase ridículo, né? Para falar de uma coisa tão importante, tão complexa quanto a identidade cultural, nacional. Mas eu acho que a gente tem que falar disso, tem que começar, né? Esse assunto. E, se vocês têm interesse, escrevam aqui embaixo nos comentários quais aspectos vocês gostariam de me ouvir falando aqui e que outras coisas vocês têm curiosidade de saber com relação à diferença entre as culturas, esse embate cultural, né? E como sempre eu trago, né, cada semana uma coisa nova. Eu tenho minha listinha já de certas ideias do que eu posso falar, diferença França e Brasil, mas coloquem mais ideias aqui nos comentários, né, do que pode ser, que vocês acham que pode ser diferente ou que vocês acham que é parecido, né? Porque realmente eu tive um choque cultural quando eu vim pra cá que eu não esperava. Né? Porque, imaginem, a gente tá no Ocidente, são países ocidentais, né? França e Brasil, a gente não é tão diferente assim. Mas acabei sofrendo esse choque de ver que não, tem muita diferença, né? Mesmo sendo uma mesma cultura ocidental, vamos colocar assim, mas existem várias diferenças com relação ao dia a dia, a coisas, às vezes, básicas e que a gente não imagina que tem tudo isso de diferença. E esse sonho, né, essa ideia que o brasileiro tem na cabeça de que aqui tudo é perfeito e que esses migrantes também têm na cabeça deles esse sonho para poder sair do local de risco onde eles estão, fome, frio, né, tantas mazelas sociais, políticas, né, e que eles tentam do jeito que eles podem. E às vezes são périplos gigantescos, né? Eu vi a entrevista ontem de uma dessas vítimas do Canal da Mancha, que ele falou, ele tinha saído, agora eu não lembro de qual país da África, mas ele passou por 4 países na África, né? 4 países já para conseguir sair do continente dele, atravessar em direção à Turquia, e da Turquia ir atravessando vários países, então, por terra, para chegar na França, e da França poder fazer essa travessia pelo Canal da Mancha e chegar, enfim, na Inglaterra, que era o objetivo dele. Então vejam isso, né? Todo esse périplo por tantos países para chegar naquele objetivo. E aí ele vai chegar lá, às vezes nem chega, né? Como esses que infelizmente perderam suas vidas no acidente. Ou às vezes quando chega é para ficar numa situação de rua, de exclusão total, né? Sem um sistema de saúde, sem condições mínimas básicas de vida, sem acesso à educação, sem poder ter uma casa e num clima diferente, né? Totalmente diferente. Faz muito frio e aqui a gente tá chegando no inverno. Tá fazendo muito frio aqui. Hoje a gente tava com -1 aqui em Metz, -1 grau. Então imagina essas pessoas no meio do mar, no meio da noite, o frio que não deve fazer. Então, gente, eu acho que isso tem que ser falado. E eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para essa questão que sim faz parte da Europa, sim faz parte para aqueles que querem tentar uma vida aqui, que seja na França ou em outro país, mas sim, as pessoas têm que se dar conta disso. Então, a gente está tendo cada vez mais migrantes vindo desses países, que seja do leste europeu, que seja da África, que seja do Oriente Médio, né, que estão vindo, e a gente não tem como receber bem essas pessoas. São muitos chegando e não existe habitação para todo mundo, não existe condição
política social, né, de reconhecimento com relação a papel, né, de conseguir realmente ser legalizado no país, né, porque vocês podem imaginar o tempo que se leva para cada questão burocrática, né. Aqui na França, nossa, é terrível. O pessoal fala do Brasil, mas aqui é terrível. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, questão burocrática aqui na França. Então leva muito tempo para conseguir um papel, um reconhecimento, e então muito tempo para ser integrado ao serviço de saúde, muito tempo para ser integrado, né, num serviço de educação, muito tempo para conseguir um trabalho. Então é tudo muito caótico e ainda muito deficitário. Então, era isso, eu queria fazer a minha forma de fazer uma homenagem a essas pessoas que sofrem tanto, a essas pessoas que perderam suas vidas recentemente, tentando fazer esse trajeto por um sonho, que é realmente isso, é um sonho, né? Não é uma realidade, não é um futuro, é um sonho. Então prestem bastante atenção nisso, na diferença de sonho e de realidade, o que é um sonho que a gente pode concretizar e que é baseado numa realidade, ou um sonho que é totalmente imaginário, não baseado em um contexto real. É isso, fiquem bem, em paz e com saúde, e pensem por essas pessoas que perderam e ainda perderão suas vidas numa trajetória como essa.